Olá, meu nome é Allan Kardec e o vídeo de hoje versará sobre os princípios gerais da administração pública. O tema foi escolhido pelos seguidores do Instagram. A explicação será sintética e levará em consideração os posicionamentos majoritários da doutrina administrativista. Pois bem. Bom, galera, antes de estudar o rol dos princípios, é necessário entender o que são princípios. Etimologicamente, a palavra princípio vem do latim principium, ou seja, o que vem antes, o início. No direito, os princípios são proposições de forte carga valorativa, de tal modo que regem e direcionam a interpretação e a aplicação da norma no direito. Os princípios podem ser implícitos ou explícitos. Eles serão explícitos quando estão positivados, ou seja, quando de fato estão escritos na lei. Eles serão implícitos quando não estão escritos, mas eles podem ser extraídos de uma interpretação da norma. Não há hierarquia entre os princípios, eles devem ser aplicados de forma sistêmica. Para o estudo dos princípios da administração pública, a doutrina vai considerar como explícitos aqueles que estão expressos no artigo 37 caput da Constituição Federal, e implícitos aqueles que partem de interpretação da norma e também aqueles que estão esculpidos em normas infraconstitucionais, ou seja, aqueles que estão esculpidos em lei. Por haver dissenso doutrinário e jurisprudencial entre o rol dos princípios implícitos ou apenas divergência de nomes, nós iremos aprofundar o estudo apenas nos princípios literais, os explícitos no caput do artigo 37 da Constituição. E vamos verificar en passant os demais princípios. Da interpretação do caput do artigo 37, nós extraímos que toda administração deve se submeter aos princípios da administração pública. Ou seja, a administração direta, que é composta pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. A administração também indireta, composta pelas autarquias, pelas empresas públicas, pelas fundações públicas e pelas sociedades de economia mista. É importante destacar que todos os poderes são submetidos a esses princípios, quando em suas funções de administrar. Então, por exemplo, quando o Poder Judiciário vai tratar sobre férias de um dos seus funcionários, ele está exercendo sua função atípica de administrar e deverá pautar por todos os princípios da administração. Há um mnemônico excelente para memorizar esses princípios. Nós chamamos de LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os 4 primeiros são decorrentes do poder originário, ou seja, estavam escritos já na primeira redação da Constituição de 1988. Já o princípio da eficiência é parte de um fenômeno que vamos chamar de aplicação da administração gerencial. Esse é um tema para outro vídeo, mas em rápida explicação, a administração pública já foi regida pelo modelo patrimonialista, onde o patrimônio do gestor público, o monarca no caso, e o patrimônio público se confundiam. Depois, nós passamos para a administração sob o modelo burocrático e atualmente estamos no modelo gerencial. Falarei disso num próximo vídeo, talvez. Bom, passando aos estudos dos princípios propriamente ditos, vamos iniciar com o princípio da legalidade. Alguns doutrinadores classificam esse princípio como sendo um macro-princípio no direito. Ou seja, todos os princípios, em tese, decorreriam do princípio da legalidade em paridade com outro princípio, que é o da supremacia do interesse público. A legalidade provém da própria ideia de Estado democrático de direito, posto que a própria administração também deve se submeter às normas. Ocorre que, diferente da interpretação constitucional do princípio da legalidade, protetor dos direitos fundamentais, ou seja, aquela prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, a interpretação do artigo 37 é diferente. O agente público aqui, ele só poderá fazer o que a lei permite ou obriga que ele faça. Então vamos lá. Para o particular, a interpretação é aberta. É uma pauta aberta, onde ele poderá fazer tudo aquilo que a lei não proíbe dele fazer, sendo ação ou omissão. Já na administração pública, o agente deve fazer
ou deixar de fazer tudo que a administração é autorizada em lei a fazer ou deixar de fazer. Então veja, o prefeito de uma cidade sequer pode gastar recursos públicos sem que aquele gasto esteja previsto na lei de orçamento público. Senão, ele vai estar violando o princípio da legalidade. Em seguida, passamos ao princípio da impessoalidade. Este princípio, segundo Reinaldo Couto, é subespécie do princípio constitucional da isonomia. Isto é, deve-se dispensar tratamento igual aos administrados. E somente pode-se fazer distinções objetivas e sempre para satisfazer o interesse público. Ou seja, quando a administração promove um concurso público, por exemplo, não pode criar critérios de contratação aleatórios, mas deve respeitar as finalidades daquela função. No concurso público para policial militar, por exemplo, justifica-se o teste físico militar e o teste psicológico. Agora, pense, estes mesmos critérios atenderiam o interesse público em um concurso para analista jurídico? Bom, talvez não. Outro exemplo da impessoalidade é a obrigatoriedade da administração de contratar e comprar, via de regra, através de processos licitatórios. A administração não poderia sair gastando o direito público sem que houvesse um processo para garantir a lisura e a impessoalidade dessa contratação. José Afonso da Silva tem uma perspectiva diferente de impessoalidade. Segundo o jurista, os atos ou provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário público que o pratica, mas ao órgão, entidade ou ente do qual o funcionário age, pois o gestor é mero agente da administração pública, sendo sua vontade pessoal irrelevante. Bom, daí nasce aquela responsabilidade civil direta, que respeita, claro, o direito de regresso da administração pública. Reinaldo Couto vai dizer ainda que do princípio da impessoalidade decorrerão outros 4 subprincípios. Aqui são: o da finalidade, que impede que o administrador realize atos que fujam do interesse público, ainda que sejam legais. Por exemplo, o agente que asfalta a rua da mãe dele, desconsiderando as demais ruas. O da igualdade. Daí viria a necessidade de concurso público. O da vedação pessoal, que impede que os agentes públicos façam propagandas pessoais com as obras e serviços públicos, de forma que colocar placa dizendo que tal obra foi realizada por tal prefeito ou tal partido violaria este princípio da impessoalidade. E do impedimento e suspeição. Aqui, da mesma forma que no direito civil, os fatores subjetivos ou objetivos impedem o agente público de agir de determinada situação, tendo que ser substituído ou afastado. Exemplo disso é o Conselho de Justiça e Disciplina de um processo administrativo disciplinar cujo agente julgador é o pai daquele que está sendo julgado. Veja que aqui há um critério objetivo que deverá afastar este agente julgador. Como critério subjetivo, temos o exemplo do inimigo capital daquele administrado. Ele não pode ser o agente julgador do processo, porque ele não vai agir com imparcialidade. Aqui aplicaria o subprincípio da suspeição. Quanto ao princípio da moralidade, a professora Germana de Oliveira Moraes ensina que, além dos deveres de licitude, o gestor público está adstrito aos imperativos de honestidade e probidade. Ou seja, em alguns casos, o agente público pode acabar agindo dentro dos conformes da legalidade, mas estará violando deveres de moralidade. Por exemplo, quando um servidor público é transferido para outro estado por ser desafeto de seu chefe, como única razão disso, ainda que a conduta do chefe de transferir subordinado esteja prevista em lei, ela não é moral, ela não se coaduna com o princípio da moralidade. Os princípios da legalidade e da moralidade são postos como uma linha concêntrica e normalmente aplicados em conjunto. Um exemplo da tendência jurisprudencial de aplicação da moralidade é a edição da súmula vinculante número 13 do STF, que proíbe o nepotismo na administração pública. Quanto ao princípio da publicidade, posto que a Constituição Federal de 88 reconhece a titularidade do interesse público como sendo do povo, é esperado que este tenha ciência dos atos praticados pelos gestores para que possa exercer o devido controle, ou mesmo
para seu mero conhecimento. Assim, a publicidade é elemento essencial dos atos administrativos, como vimos no vídeo anterior. Sem ela, o ato padece de grave vício. Todavia, a publicidade do ato administrativo deve estar em consonância com as garantias constitucionais que prevêem a inviolabilidade da intimidade do particular. Isso ali no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Existem várias leis que traduzem a aplicação desse princípio. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, que trata da publicidade dos atos da administração como regra e o sigilo como exceção. Essa exceção é regida pela Lei do Sigilo, a Lei 12.527 de 2011, que classifica as informações como sendo ultrasecretas, secretas ou apenas reservadas. Mas isso é assunto para um próximo vídeo também. Outra norma que se destaca é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a divulgação em tempo real das informações relativas à execução orçamentária. O agente público responsável pela informação deve fornecê-la imediatamente sempre que possível. Ele terá um prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias para dar uma das respostas legais ao administrado que solicitar. Quanto ao princípio da eficiência, que agora é explícito, antes era implícito no ordenamento. Há quem diga que o termo correto deveria ser princípio da qualidade do serviço. Trata-se de um princípio que decorre do princípio da legalidade, vez que o administrado não pode agir com eficiência se o ato que pretende praticar não é previsto em lei. Assim, o prefeito que pretende fazer determinado serviço público que não está previsto na lei orçamentária, ainda que entenda como sendo eficiente aquele serviço público, ele não poderá fazê-lo, sob pena de atingir o princípio da legalidade. Vamos observar que muitas vezes os princípios se entrelaçam entre eles, e violar um dos princípios pode significar violar os demais. O conceito de eficiência foi emprestado da ciência da administração privada, onde busca-se melhor resultado com os menores custos e emprego de recursos em menor tempo possível. A professora Marinela Machado Araújo lança forte crítica a este modelo de eficiência, classificando-o como sendo um entrave à administração pública, quando não se considera como primordial o planejamento das ações de governança. Veja que todos aqueles princípios eram explícitos. Agora, nós vamos pensar alguns princípios implícitos da administração pública. Então, nós podemos destacar a Lei Federal número 9.784 de 99, que regula os processos administrativos na administração pública federal. Essa lei traz alguns princípios infraconstitucionais aplicados na administração. Vamos destacá-los: a legalidade, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade, a ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica, o interesse público e a eficiência. Veja que alguns deles se repetem, pois são aqueles explícitos que estudamos, mas outros são novos, são princípios implícitos. Pensaremos primeiro o princípio do interesse público, para falar sobre a supremacia do interesse público. Este princípio é também alçado ao patamar de macro-princípio do direito administrativo e também seria corolário do Estado Democrático de Direito. E outros princípios seriam decorrentes deste. Embora haja dissonância entre a doutrina dita como tradicional, a intermediária e a doutrina moderna, ficaremos com o conceito adotado por Celso Antônio Bandeira de Mello, qual seja: interesse público é um conjunto de interesses resultante do conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelos simples fatos de o serem. Trocando em miúdos, trata-se de uma primazia dos interesses coletivos, colocando estes em uma posição de verticalidade em relação aos interesses individuais. Isso pode ser melhor ilustrado se imaginarmos a situação da expropriação de uma casa que impede o poder público de construir uma ponte que seja essencial para um vilarejo para ter acesso à água potável. Veja,
Independente do interesse particular do indivíduo em manter a sua propriedade, ele terá que vendê-la obrigatoriamente, forçadamente, para garantir que todos os demais cidadãos tenham acesso à água potável. Veja que aqui está dando primazia ao interesse coletivo sobre o interesse do particular. Este princípio justifica as cláusulas exorbitantes da administração pública e também as suas prerrogativas. A professora Marinella faz nova crítica às interpretações adotadas pela doutrina majoritária, trazendo um interessante conceito de horizontalização do interesse público, posto que este é constituído de interesses privados. Quanto ao princípio da segurança jurídica, é outro que merece destaque. Aqui, ele visa a estabilidade do sistema jurídico. Assim, deve ser permitido que o administrado tenha conhecimento antecipado das consequências de seus atos, por exemplo. 5 institutos são destacados como sendo os que desempenham a tarefa estabilizadora, quais sejam: a prescrição, a decadência, o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Esses institutos preservam tanto a administração pública quanto o particular. Bom, nós não vamos aprofundar em mais nenhum princípio implícito da administração pública para que esse vídeo não fique tão extenso. Mas saibam que há outros princípios implícitos que podem ser pesquisados pelos senhores. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Lembrando que está longe de esgotar o assunto e que todo o esposado não tira a necessidade de um aprofundamento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria. Como de costume, eu vou deixar dicas de obras a serem consultadas aqui na descrição do vídeo. Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Você pode ajudar alguém que esteja estudando essa matéria também. Deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo e sobre qual tema gostaria que fosse a próxima videoaula. Até a próxima!